Sobre a nefropatia por IgA, é importante definir que a nefropatia por IgA se enquadra ainda como uma glomerulonefrite, ou seja, como um quadro de síndrome nefrítica. Entretanto, ela tem uma característica pontual, que é o fato de ser este um quadro crônico frequentemente, de modo que ela é descrita também sob a forma de glomerulonefrite crônica. Isso acaba por estabelecer uma relação com o fato de que, como nós veremos mais à frente, uma das suas manifestações, e na verdade manifestação relativamente frequente, é de uma forma insidiosa, que por esta razão pode assim não vir a ser detectada a não ser pela realização eventual de exames que detectem tais características. Dessa forma, a nefropatia por IgA deve ser descrita como a forma mais comum de glomerulonefrite no mundo. Ela possui uma maior incidência nas etnias branca e asiática, sendo também referida como a mais comum naquele continente. Ela tem uma prevalência maior no sexo masculino e que variou na literatura entre 2 a 6 casos para cada mulher. Ela não tem uma fisiopatologia esclarecida, entretanto, se sabe que a sua fisiopatologia provavelmente guarda relação ou com a condição de aumento da síntese de imunoglobulina, em específico a imunoglobulina A, que, como nós sabemos, está presente em regiões de mucosa, ou por um aumento da interação antígeno-anticorpo, em especial um aumento da interação entre células mesangiais e imunoglobulinas do tipo IgA, ou uma proliferação celular das células mesangiais. A manifestação mais comum é de hematúria macroscópica, que ocorre por 1 a 2 dias após uma infecção de vieiras superior, melhor descrita como doença febril. Então, 1 a 2 dias após uma doença febril, o indivíduo passa a cursar com hematúria macroscópica. Então, aqui nós vamos nos recordar da glomerulonefrite pós-streptocócica, que também guardava relação com uma doença prévia, que naquele caso havia sido uma faringoamigdalite ou uma piodermite, mas que tinha um intervalo de 10 ou 21 dias. Aqui nós estamos de um quadro que se desenvolve 1 a 2 dias após uma doença febril. Então, vejam algumas semelhanças entre esses dois. Ela é pouco frequente quanto à manifestação da tríade clássica e pode se manifestar de forma insidiosa. Existem algumas variações na descrição desta forma insidiosa. Alguns livros caracterizam como uma condição de hematúria microscópica, com algumas alterações de sedimentos urinários e alterações que podem ser também verificadas quanto à tensão arterial, enquanto que outros descrevem até mesmo com hematúria macroscópica e outros achados laboratoriais, sendo assim a mesma forma descritos como formas insidiosas. Acerca dos exames, a gente vai verificar que acerca do sumário de urina, nós temos, além da hematúria, também a presença de sedimentos urinários e uma história recente de doença febril, sendo que isso é o evento chave, né? É o evento básico para que a gente faça essa suspeita diagnóstica. Na biópsia, né? E aqui cabe ressaltar que na biópsia eu irei realizar uma avaliação específica que se dá por imunofluorescência. E no exame de imunofluorescência, eu vou identificar um depósito granular de imunoglobulina A e complemento, sendo que o complemento é normal, ou seja,
ela já difere das formas infecciosas pós-estreptocócica e também da forma não pós-estreptocócica, ambas que eu assim relatei que têm relação com baixa do complemento. Existe uma elevação da imunoglobulina A em cerca de 50% dos pacientes, porém ela não é necessária ao diagnóstico. E essa evidência acaba corroborando justamente com a fisiopatologia que nós descrevemos. Se o paciente está normotenso, ou seja, se esse paciente ele não tem uma alteração da sua pressão arterial, se ele tem preservado a função renal, eu vou fazer a condução desse paciente apenas pela implementação de um IECA ou BRA, caso esse paciente assim não venha aceitar bem a medicação ou alguma complicação, como por exemplo a questão da tosse, que é identificada no IECA. Os corticoides estão restritos a condições de elevação da creatinina sérica ou proteinúria. Então, o paciente que tem um tratamento iniciado, ou mesmo antes desse tratamento ser iniciado, já há evidências de uma elevação da creatinina sérica ou uma proteinúria importante, a gente vai fazer uso da corticoterapia, que será com prednisona. Combinações corticoides se desenvolvimento de glomerulonefrite rapidamente progressiva. Como eu falei no começo, a glomerulonefrite rapidamente progressiva não vai ser aqui abordada, mas ela será citada ao longo de alguns momentos. Essa é uma forma de glomerulonefrite que se caracteriza por uma síndrome aguda de rápida progressão para insuficiência renal, sendo que em períodos de dias a semanas o indivíduo pode ter uma progressão até um quadro de insuficiência renal. É uma condição que envolve mais de 50% dos glomérulos, é uma condição que se caracteriza pela formação de estruturas que a gente chama de crescentes, que são estruturas histológicas, E ela tem um quadro bastante importante que a gente já tratou em uma aula anterior. E o transplante renal, se possível, ele seria de superioridade à diálise. Agora, falando sobre a síndrome nefrótica, a síndrome nefrótica corresponde a um quadro bastante interessante, onde nós temos uma síndrome clínico-laboratorial. Por que uma síndrome clínico-laboratorial? Porque na síndrome nefrótica, nós temos sinais e sintomas que não serão evidenciados exclusivamente por um exame físico desse meu paciente, por uma história clínica desse paciente. Sim, eu posso suspeitar, mas a evidência laboratorial se faz necessária. É diferente de hipertensão, edema e hematúria, que geralmente se manifesta por hematúria macroscópica, que são sinais e sintomas facilmente alcançáveis e facilmente perceptíveis. No caso da síndrome nefrótica, a gente tem proteinúria, hipoalbuminemia, que se nós formos até pensar, já estaria enquadrado em um quadro como consequência da proteinúria, porque se você tem uma proteinúria, ou seja, se você tem um aumento na verdade não seria nem aumento, se você tem excreção urinária de proteína, o que não deveria ocorrer, sendo esse valor maior do que 3,5 gramas por 24 horas, você tem uma baixa justamente do seu conteúdo proteico sérico. E como a albumina é uma das principais proteínas séricas, então nós teremos também uma baixa da albumina. Logo, hipoalbuminemia, ou seja, valores inferiores a 3 gramas em 24 horas, mais o edema correspondem à tríade nefrótica. Acerca da fisiopatologia, eu tenho uma grave alteração da permeabilidade glomerular. Isso vai ser indispensável na medida em que nós temos que compreender que existem barreiras mecânicas e existem barreiras elétricas. E as barreiras mecânicas estarão relacionadas a quadros de proteinúria seletiva, enquanto que as barreiras elétricas, a chamada proteinúria não seletiva.
A proteinúria é o evento base, é o evento do qual a maior parte das consequências se estabelecem. De modo que, como assim eu já adiantei, a perda urinária de proteínas repercute nos seus níveis plasmáticos. Logo, eu terei um estímulo hepático à síntese proteica, justamente para permitir, né, que parte daquele conteúdo que está sendo perdido na urina seja reposto. O que acontece, entretanto, é que a capacidade de síntese hepática não está em conformidade com justamente a extensão da proteinúria, de modo que eu não consigo repor a proteína que eu estou perdendo. Então, sim, existe um aumento da proteção de albumina e de outras proteínas, mas elas não surtem efeito na reposição daquele volume perdido. Outra questão importante é que conforme eu tenho um estímulo da atividade hepática aumentado, eu tenho também uma maior síntese de lipídios. Então, eu tenho uma hiperlipidemia, em especial pelo aumento da síntese do LDL. Outra questão também importante é que eu aumento o risco de complicações trombóticas nesse paciente devido à elevação da síntese de fatores de coagulação, em especial os fatores 8 e 5, que não são os únicos fatores que têm sua síntese aumentada, mas são os fatores mais descritos. E o mecanismo de edema, porque nós temos que aqui perceber que, diante de um quadro de baixa da proteína, a proteína que é indispensável para o desenvolvimento da pressão oncótica, ou também chamada de coloide osmótica, que é justamente a pressão que força o conteúdo, né, a permanecer no interior dos vasos e assim não extravasar para o interstício, ela está sendo reduzida, porque eu estou tendo cada vez menos proteína. Então, esse conteúdo cada vez mais pobre em proteína significa uma pressão oncótica inferior, que acaba perdendo o balanço com a pressão hidrostática, que é justamente a pressão que atua na tentativa de fazer com que o conteúdo dos vasos extravase para o interstício. Então, assim, você acaba tendo também o quadro de edema. Outra questão também importante é justamente essa questão do complemento. Como eu falei,